A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Momento de fé chegou até você com a esperança. Nova Era TV. Emaús é aqui, onde arde o coração. Emaús é aqui, onde os pés se moverão. Emaús é aqui, como graça e oração. Meu irmão, minha irmã, momento de fé chega até você. Esse espaço que, através do canal Nova Era TV, nos ajuda a intensificar, a vivenciar e a testemunhar em nós a vivência evangélica e a nossa opção preferencial pelos empobrecidos. Somos igreja em saída, igreja em oração. E o programa Momento de Fé, em cada edição que vem ao ar semanalmente através deste canal, quer te ajudar, quer fazer com que a tua presença enquanto cristão seja sempre sinal de vida e de esperança. Nesta edição, nós temos a alegre e a grata presença de ter presente hoje aqui a irmã Maria Jovelina de Oliveira. Ela vai falar do seu testemunho vocacional, da sua congregação da qual ela faz parte e nos ajudar a meditar, a vivenciar neste ano vocacional a vocação como graça e missão. Seja bem-vinda, irmã. Muito obrigada, Fabião. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar com vocês, partilhando a vocação à vida religiosa consagrada, né? E nesse carisma específico que é o carisma salvatoriano. Como é bom a gente viver o Evangelho como uma opção, como proposta de vida, fazendo parte também de uma família religiosa. Então, para mim, é um prazer estar com vocês nessa manhã. Que bom! Nós percebemos, não é, pela fala da irmã Maria Jovelina, ela não é da Serra Catarinense, não é? E ela pertence às irmãs do Divino Salvador, as irmãs salvatorianas, cuja sede provincial é aqui em Lages. Então, irmã, nesse momento, sinta-se bem livre e à vontade, um pouco, acho que para falar da história, né, de Padre Jordan, a criação das famílias e também o seu testemunho vocacional, de onde tu vens, né? Pois sim. Então, como o Fabiano já falou, né, não sou dessa região serrana, sou maranhense, né, sou nordestina, e para mim, assim, é um existir e resistir nesse mundo de meu Deus, né, fazendo parte da família salvatoriana. A família salvatoriana, ela foi fundada pelo bem-aventurado Francisco Jordan, e o ramo feminino foi confundado, né, por Maria dos Apóstolos. Então somos uma família, temos padres, irmãs, irmãos e leigos. Então estamos espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo. Estamos presentes nos 5 continentes, em mais de 40 países. O ramo masculino, ele foi iniciado em 1881, né? E o ramo feminino em 1882, logo em seguida. E nós temos como inspiração bíblica João 17:3. Ora, a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Então, para nós, a vida eterna não é quando darmos o último suspiro, mas é fazer com que as pessoas no hoje da história vivam de forma digna, vivam em plenitude. Essa é a vida eterna para o salvatoriano e para a salvatoriana. E a gente tem assim como missão tornar esse Jesus que chamamos de o Divino Salvador
tornar conhecido e amado por todos os modos e meios que a caridade de Cristo inspirar. Então é assim, é uma missão bem ousada, né? Então, viver o Evangelho, né, nessa perspectiva de utilizar todos os meios possíveis, para que todos conheçam, amem e sirvam o Divino Salvador. Realmente, em cada edição nesse ano vocacional, você, prezado telespectador, pode observar que temos a partilha e a presença de muitos religiosos, presbíteros que trazem aqui o seu testemunho vocacional, porque é o ano vocacional. Também leigos, porque somos igreja, que estamos a sinal da vida, somos sinais de vida e de esperança. Irmã, quando é que foi o despertar da tua vocação? Pois é, assim, eu não, desde criança, não tinha essa inclinação à vida religiosa consagrada. Venho de uma realidade, de uma cidade muito pequena, a gente não tinha presença da igreja de uma forma contínua, né? Mas de vez em quando, uma vez no ano, tínhamos missa, né? Lá no sertão do Maranhão. E assim, a vida religiosa feminina, mais difícil ainda, né? Mas eu participava da vida da comunidade, fazia parte de todos os movimentos. Os que parecia eu estava dentro, né? Era essa sede de Deus. E em 2000, eu comecei a olhar a juventude de uma forma diferente. E eu disse, mas será que não é possível servir o Senhor com esse propósito de torná-lo conhecido às juventudes? Né? Eu, como jovem, e os padres salvatorianos davam assistência à minha paróquia São José, e o padre foi percebendo também em mim, né? Deus fala, tem os seus mediadores, tá, gente? E ele foi percebendo em mim que eu tinha essa inclinação à vocação à vida religiosa consagrada, e ele veio, conversou comigo, e eu gostava muito desse padre porque ele é um padre muito missionário. Eu disse, ai Deus, toda vez que ele me vê, ele perguntava assim, já escreveu para as irmãs? Eu falei, ai Deus, vou ter que escrever, né? E aí eu escrevi para as irmãs salvatorianas, e essa correspondência foi muito afetuosa, né? As irmãs me acolheram muito bem. Eu sei que dentro de um ano eu já estava na congregação, já faz 21 anos que eu estou com as irmãs salvatorianas, mas eu sempre digo assim que eu não posso negar a minha vocação, ela parte das juventudes, e eu quero doar toda a minha juventude, toda a minha velhice às juventudes, né? Então, quando tem algum trabalho em relação aos jovens, eu posso ter tantos outros, mas eu sempre digo sim, porque foi das juventudes que eu senti o primeiro chamado, que eu senti o primeiro amor de Deus para comigo. Então, se Ele cuidou e cuida tão bem de mim, eu tenho também esse dever, essa vocação e opção de vida de cuidar dos demais. E quando esses demais são jovens, eu me sinto muito mais inclinada a servir com muito mais amor e liberdade. É importante a gente recordar a presença das irmãs salvatorianas aqui em Lages também, por quantos anos estiveram à frente do orfanato, né, como se dizia, Nossa Senhora das Graças, né? A presença das irmãs na comunidade formativa lá na Paróquia Nossa Senhora da Saúde, no bairro Guarujá, não é? A presença na coordenação diocesana de catequese e tantos outros sinais visíveis, né, da presença salvatoriana aqui em Lages, também os leigos, né, salvatorianos. Mas isso a gente vai, meu irmão, minha irmã, continuar a edição do nosso programa no segundo bloco. Hoje, com a presença da irmã Maria Jovelina Oliveira, irmã do Divino Salvador, irmã salvatoriana. Logo voltamos. Momento de fé chegou até você com a esperança, Nova Era TV. O mundo lá fora é pequeno para quem ainda está crescendo. Uma boa educação consiste nos valores de um lugar com grandes histórias. Mais que apenas educar, nós acreditamos na formação humana dos nossos alunos. Do berçário ao terceirão,
Matrículas abertas. Colégio Santa Rosa. Futuros brilhantes de geração em geração. Momento de fé chegou até você com a esperança. Nova Era TV. Voltamos ao programa Momento de Fé, espaço em que te ajuda a cultivar a espiritualidade e renovar em você a tua vivência que testemunha o ressuscitado no meio de nós, no meio de nossas comunidades. Nós que sentimos o nosso coração arder e a nossa missão quando colocamos os nossos pés a caminho. E hoje estamos partilhando a vocação da Irmã Maria Jovelina, estamos partilhando a sua presença enquanto vida consagrada na Congregação das Irmãs do Divino Salvador. Irmã, partilhe um pouco do carisma, da missão e, sobretudo, da presença salvatoriana no mundo, na província. Então, somos, na província de Santa Catarina, somos 2 províncias no Brasil, né, das Irmãs Salvatorianas. Eu faço parte dessa província aqui de Santa Catarina. E somos 28 comunidades, 147 irmãs, né? Como todas as outras congregações femininas, estamos nesse processo de uma opção afetiva e efetiva com as juventudes, né? As vocações diminuindo, né? Mas o Senhor chama sempre, porque o nosso Deus, que Ele ama e chama sempre, não é só... Ele chama em tempo oportuno e inoportuno. E o nosso carisma, como eu já falei, é tornar Jesus conhecido e amado por todos os modos e meios. E a nossa província aqui do Brasil, província Santa Catarina, utilizamos alguns meios específicos, que é o meio da educação, a área da saúde, obras sociais, juventudes. Trabalhamos muito com projetos sociais, tanto para mulheres como para jovens. Temos essas 2 opções, muito afetiva e efetiva no momento. Formação de liderança é um elemento forte do nosso carisma. Então, por isso que muitos anos coordenamos a catequese nesta diocese, né? Tivemos também essa presença na paróquia Nossa Senhora da Saúde, onde eu morei lá em 2003, né? Era formanda, né, da formação inicial. Então, essa presença na diocese de Lages, também na comunidade paróquia Nossa Senhora das Graças, continuamos não mais na administração, mas sendo parceiras de alguns projetos sociais também com aquela entidade. Então, o nosso carisma é justamente para colaborar com a igreja na construção do reino de Deus. E essa construção é no hoje da história, né? E o elemento formação de liderança para nós é fundamental nessa perspectiva de uma igreja em saída, né? São todos, é para todos, todos merecem. E esse é o nosso dever de cristão, de batizado, não só da vida religiosa consagrada, tornar o Senhor conhecido e amado por todos. Então a formação de liderança perpassa por isso. A irmã dizia que, inspirada pelo presbítero lá da sua comunidade, ele disse: você já escreveu a sua carta? Hoje, esse programa também nos ajuda a inserir jovens nesse mundo, a vida consagrada religiosa. Se uma jovem ou um jovem, né, quiser procurar a família salvatoriana, de que forma faz isso, irmã? Olha, sinta-se muito livre, tem vários meios também, Fabiano.
por telefone, pelo site, nos procure ali na internet, tem Irmãs Salvatorianas, temos o nosso blog Irmãs Salvatorianas, moramos ali, nos procure, vamos tomar um cafezinho na rua 15 de novembro, no bairro Coral, por telefone 3223-2266, e pode falar não só comigo, mas com qualquer irmã que lá também convive e forma fraternidade. Então, desde já, jovem, se você se sentir inclinado à vida religiosa consagrada salvatoriana, faça contato conosco. Não deixe a hora passar, porque a sua hora pode ser agora. Nós ouvimos a palavra partilhada, tendo em vista a missão e vocação das Irmãs Salvatorianas no Brasil, no mundo, em Santa Catarina. Mas, irmã, nos ajude a recordar um fato vocacional que você traz no seu coração, de toda a sua vivência na família salvatoriana. Eu partilhava anteriormente uma experiência, né? Eu, como nordestina, morei muito na região Nordeste, mas eu tive a graça de participar da missão adigente e intergente na América Central, no país da Guatemala, né? Então, com os povos originários, os povos maias, e para mim foi um dos maiores presentes de Deus, né? Ser gente com aquela gente, ser povo com aquele povo, né? Ser de Deus com aquele povo que também é de Deus. Então, quando a gente se doa, se coloca a serviço, o Senhor vai chamando, né? E o Senhor chama e nos leva a muitos lugares que jamais imaginávamos, né? E um dos lugares sagrados que eu carrego no coração é a Guatemala e o seu povo. Então, sou muito grata por viver essa vocação como graça e missão e ter como graça pisado naquele chão sagrado da Guatemala. Fundador, Padre Jordan, alguma inspiração que você recorda na sua vida consagrada? O Padre Jordan, os dois, né, o Padre Jordan e a Madre Maria são alemães, né? Da Alemanha. Então, as primeiras irmãs que vieram também para o Brasil foram da Alemanha. Então, nós temos muito essa herança alemã. E o nosso fundador, ele dizia assim que formar todas as forças vivas da igreja. Quando o Padre Jordan pensou, ele não pensou em uma congregação religiosa, ele pensou nos leigos, nas lideranças, em todos os batizados e batizadas que tivessem essa oportunidade, no seu espaço de trabalho, tornar Jesus conhecido e amado. Só que para a gente tornar Jesus conhecido e amado, a gente tem que fazer primeiro essa experiência. Então o Padre Jordan era profundamente um homem de oração. Então você anuncia aquilo que você vive, aquilo que você experimenta. A vocação, a vida consagrada, mas também missionária, né? A sua presença na Guatemala. E a irmã falava aqui e eu recordava da presença missionária aqui em Lages da irmã Sofônia. Isso. Né? Enquanto alemã... Doou a vida ali na... Doou a vida, né? Na Irmandade hoje, né? O antigo orfanato. Isso. Nossa Senhora das Graças. São sinais visíveis de homens, de mulheres que doam-se inteiramente a vocação que é graça e missão. Nós te convidamos, prezado telespectador, a partir desta palavra da vida, que é a primeira palavra de Deus que foi partilhada, que nos ajuda a contextualizar e trazer presente essa vivência da família salvatoriana, das irmãs salvatorianas em Lages, em Santa Catarina e no mundo. E nós queremos te ajudar agora a acolher a palavra contida na Bíblia, que vai ser proclamada pela irmã, e nesse final de semana em todas as nossas comunidades cristãs nós queremos acolher este chamado. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao ver a multidão, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a colheita. Chamando os 12 discípulos, Jesus deu-lhe o poder para expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de doença e de enfermidade.
Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir a territórios dos pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho proclamai: o reino dos céus está próximo. Curai doentes, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graças deveis também dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vem e segue-me. Esse é o convite. Certamente esta palavra nos inquieta e nos motiva nesse ano vocacional a testemunhar com alegria nas nossas comunidades a vocação a qual todos nós, batizados cristãos, somos convidados a testemunhar hoje, a exemplo de Jesus, o Salvador. Obrigado, irmã Maria Jovelina, pela sua presença, e estamos sempre aqui à disposição da congregação, da província, para que a gente possa cada vez mais proclamar as boas maravilhas do Senhor. Eu que agradeço, gratidão a todos da TV Nova Era. Estamos aí para colaborarmos nesse espírito de sinodalidade. E vamos ouvir o hino vocacional que nos insere nesse contexto de ir ao encontro, de buscar. Somos igreja em saída, chamados à vocação que é graça e missão. Um abraço, até a próxima semana. Subiremos a montanha qual Jesus, passaremos dia e noite em oração, ouviremos o Senhor a nos chamar a uma nova estação vocacional, e o convite para com Ele hoje estar numa igreja toda ela sinodal. Emaús é aqui onde arde o coração. Emaús é aqui onde os pés se moverão. Emaús é aqui como graça e oração. Desceremos da montanha com Jesus, trilharemos o caminho de Emaús, à procura de irmãos crucificados, a uma nova estação vocacional, aquecer os corações desconsolados, numa igreja toda ela sinodal. Emaús somos nós, uma igreja em saída. Emaús somos nós, juventudes reunidas. Emaús somos nós, no cuidado com a vida. Abriremos nossos olhos em Jesus quando Ele nos falar ao coração. Mesa pronta, pão partido e partilhado, por uma nova estação vocacional. Ele está e ficará ao nosso lado, numa igreja toda ela sinodal. Emaús é assim, despertar a multidão. Emaús é assim, discernir
missionários com Jesus, indo em busca destas novas gerações. Com Maria pelos campos e cidades, por uma nova estação vocacional. No Espírito formar comunidades, numa igreja toda ela sinodal. Emaús é aqui, vou levar consolação. Emaús somos nós, onde houver desolação. Emaús é assim, uma graça em vocação. O mundo lá fora é pequeno para quem ainda está crescendo. Uma boa educação consiste nos valores de um lugar com grandes histórias. Mais que apenas educar, nós acreditamos na formação humana dos nossos alunos. Do berçário ao terceirão, matrículas abertas. Colégio Santa Rosa. Futuros brilhantes de geração em geração.